A paz de Cristo, igreja. Glória a Deus por estarmos reunidos aqui na casa do Senhor para aprender a sua palavra. Agradeço a Deus o privilégio de poder ministrar e já nesse início quero deixar aqui uma gratidão. Acredito que ela esteja nos assistindo pela internet. Uma vizinha nossa pediu oração pelo irmão, e ele estava entubado há mais de 15 dias, e o nosso Deus agiu na vida do Marcelo, e ele já saiu da intubação, e já está no quarto. Dá um aplauso aí. Deus abençoe a sua vida, Márcia. Deus abençoe a sua vida, Marcelo. Acredito que estão nos assistindo. Irmãos, antes de nós iniciarmos, hoje a aula vai ser corrida, tá? Porque o assunto é extenso. Que aula maravilhosa. Deixa eu perguntar, quem leu a lição aqui? Olha, alguns leram, bastante gente leu. Eu quero te incentivar a ler a lição em casa. Que lição tremenda, que texto bom de se aprender. E o tempo é corrido, não vou conseguir falar de cada detalhe que tem na lição, mas vamos tocar nos pontos principais. Antes, porém, eu preciso agradecer, né? Nós tivemos sexta-feira um evento excepcional, que foi a aula inaugural da Faculdade Vitória em Cristo, um sonho, um projeto que Deus plantou no coração do nosso pastor, que também plantou no nosso coração. Tivemos a aula inaugural, a aula magna, com o nosso pastor Silas Malafaia, sexta-feira, e foi tremendo. Tivemos mais de 1.500 pessoas assistindo lá na nossa igreja sede, e todos foram abençoados. Eu quero aqui agradecer meu pastor Silas Filho pelo incentivo, pela ajuda, pela cooperação. Queria que você desse um aplauso para Jesus por isso. Muito trabalho, irmão, muita batalha, sabe? E Deus tem dado crescimento. Nessa quinta-feira agora, nós teremos a segunda aula, que vai ser a aula do pastor Odilton Ângelo, a aula sobre eclesiologia, e aí já começamos as aulas aqui no nosso templo, tá? Porque às quintas-feiras a aula é aqui, e às sextas-feiras o professor repete a aula na Penha. Eu coloquei até uma faixa ali dizendo: o curso pode ser feito totalmente online, porque todas as aulas são gravadas e colocadas no ambiente virtual de aprendizagem, que é a sala de aula online. Mas nossa igreja tem o grande privilégio, e agradeço ao nosso pastor dirigente por isso, porque não teríamos, mas ele conseguiu. Nós temos aula presencial aqui, mas eu preciso fazer um alerta: se nós, da nossa igreja, não estivermos aqui, não houver um quórum mínimo para essas aulas, nós vamos perder esse privilégio, e a aula presencial vai continuar somente lá na Penha. Então te incentivo, se você ainda não se matriculou no curso livre de teologia, as matrículas continuam abertas, né? Você pode assistir a aula de sexta-feira lá na sala de aula online, ela já está lá, e você vai assistir as outras aulas presencialmente, e também terá acesso ao ambiente virtual para assistir aquela aula quantas vezes você quiser. Eu estou vendo que tem gente anotando o site, então eu vou dar só um tempinho: faculdadevitoriaemcristo.org, faculdadevitoriaemcristo.org. Acessa, entra na página do curso, faz sua matrícula. Se tiver dúvida, pode me chamar, nós estamos aí para ajudar e orientar os irmãos. Amém? Então vamos para a nossa aula, aula de número 11. Timóteo, filho amado e fiel no Senhor. Esboço da aula. Dá uma olhada na sua revista. Eu gosto de olhar o esboço da aula. Primeiro tópico fala sobre Timóteo, homem, suas origens. Já estou no esboço, volta um pouquinho o slide aí, ó. Suas origens, a circuncisão e suas especificidades. Tópico 2 fala de Timóteo, companheiro de Paulo. Olha a sua revista, estou olhando os tópicos. O evangelho transpassa a barreira oriental, Timóteo por Paulo, o início de um novo ciclo ministerial. Depois, no terceiro tópico, Timóteo e a sua primeira missão solo.
Primeira carta de Paulo ao Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo. João e Timóteo é o terceiro subtópico, e o último tópico, número 4, Timóteo, os últimos dias. Na introdução, eu fiz um apanhado geral sobre Timóteo, e algumas informações muito relevantes. Timóteo, a gente estuda a Bíblia, né, irmão? A gente vai aprendendo, vai descobrindo e vai também se emocionando, porque a gente não ouve tantas mensagens assim sobre Timóteo. E Timóteo é um personagem bíblico de grande relevância no cenário da igreja. Timóteo foi discípulo de Paulo, Timóteo foi treinado, foi preparado, instruído. Timóteo foi pastor de uma grande igreja no tempo da igreja primitiva e nos deixa um legado de informações, de experiências e um testemunho sobrenatural. Algumas informações sobre Timóteo: recebeu de sua mãe e de sua avó um forte ensino judaico, permitiu ser circuncidado quando já era adulto em razão da igreja, tornou-se um cristão na primeira viagem missionária de Paulo e se uniu a ele em suas outras 2 viagens. Foi um cristão respeitado em sua cidade, foi um representante especial de Paulo em várias ocasiões, recebeu 2 cartas pessoais do apóstolo Paulo, provavelmente conhecia Paulo melhor do que qualquer outra pessoa, tornou-se um filho para o apóstolo, lutou contra a sua natureza tímida e reservada, começou seu ministério quando ainda era jovem, soube caminhar sozinho quando já estava preparado, enfrentou desafios severos como pastor, mas perseverou até o final da sua carreira. Aleluia! Dá um glória a Deus aí, irmão. Primeiro tópico da revista sobre Timóteo, fala sobre a origem dele. Eu quero ler 3 textos. Pega a sua Bíblia agora, abra comigo em Atos, vou ler 2 textos, em Atos capítulo 16, que é a primeira referência bíblica a Timóteo, a primeira vez que Timóteo aparece nas Escrituras, em Atos capítulo 16, versículos de 1 a 3. Estou vendo alguns irmãos tirando foto do slide. Quem desejar esses slides ou esboço, eu sempre digo isso, é só me pedir que eu mando para você e você baixa pelo seu WhatsApp. Atos 16, de 1 a 3. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Deixa aí a Bíblia, vai comigo a segunda carta de Paulo a Timóteo, dá uma marcaçãozinha aí, coloca um papelzinho, coloca a sua caneta. Outro ensinamento que a gente sempre dá numa aula aqui: traga uma caneta para anotar, para marcar os versículos, para fazer anotações. Se trouxer um papel, melhor ainda. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, pois estou convencido de que também habita em você. Dá mais um glória a Deus aí, vai.
Que história linda, irmãos. Que início maravilhoso é a história de Timóteo. Nós aprendemos que Timóteo vem de uma família meio que dividida, porque a mãe era judia e havia se convertido ao cristianismo. E o texto diz que o seu pai era grego. É interessante porque quando lemos a carta de Paulo a Timóteo, Paulo faz menção ao nome de sua mãe. A mãe de Timóteo se chamava Eunice, nome da minha avó. Minha avó se chamava Eunice. E faz menção do nome da avó de Timóteo, que era Lloyd, mas não faz menção do nome do pai de Timóteo. Provavelmente isso, irmãos, aconteceu por quê? Porque o pai de Timóteo não deveria ter seguido o cristianismo, não deveria fazer parte da igreja, não havia a sua presença no contexto da igreja, de forma que ele fosse mencionado, concordam comigo? Porque o normal, o caminho natural, seria identificar Timóteo como filho do pai, como citar o nome do pai, mas o pai não é citado, é citada a mãe, a fé da mãe, e a fé da avó. Então eu aprendo algo muito importante para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Não é porque numa família um é cristão e o outro não é cristão, que o nome do Senhor não pode ser ensinado, glorificado e aprendido por aqueles que estão na fase de aprender. Eu não sei se há alguém aqui nessa manhã numa situação parecida, mas eu quero dizer para você, fique firme no propósito que Deus estabeleceu no seu coração, porque maior é o Senhor que vai honrar a sua fé e a sua decisão no princípio de criar os seus filhos na presença de Deus. Eu aprendo isso na vida de Timóteo. Paulo destaca a fé de Timóteo e destaca que essa fé teve origem em sua mãe e em sua avó. Ele ainda diz que é uma fé não fingida. Importante demais. Sinceridade, verdade. Isso é para nós, irmãos. A nossa fé precisa ser uma fé verdadeira. Eu preciso crer em Deus de todo o meu coração. Eu não posso permitir que haja incredulidade, muito menos engano ou falsidade na minha fé. A minha fé precisa ser como a fé de Timóteo. Esse texto ainda me destaca mais algumas coisas que eu quero trazer para a aula, que é o bom testemunho de Timóteo. Diz que os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Como é importante que o nosso testemunho seja digno do nosso Deus. A Bíblia diz em Eclesiastes 7:1 que o bom nome é melhor do que um perfume finíssimo. Diz ainda em Provérbios 22:1 que vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas. Que nós possamos preservar o nosso testemunho e o nosso nome, pois a nossa vida é para o louvor e para a glória do nosso Deus. Outro ponto que eu preciso destacar, irmãos, é a circuncisão. A lição fala disso. Tem um tópico, olha aí comigo, pega a sua revista agora, olha 1.2. Esse é um ponto muito, muito importante, porque a circuncisão era algo muito, muito precioso para os judeus, e é até hoje. A revista diz assim, como Timóteo estaria pregando junto com Paulo e Silas, na segunda viagem missionária, para evitar choques desnecessários, respeitando assim as recomendações do Concílio de Jerusalém, o apóstolo decidiu circuncidá-lo conforme preconizava a lei de Moisés. E a gente lê e parece tranquilo, né, irmão? Não, ele decidiu circuncidar Timóteo, tá, beleza. É igual chegar ali e, sei lá, vou fazer uma oração por ele,
é igual chegar ali, né? Tranquilo, não, vou decidir circuncidar fulano e tá tudo bem. Parece, né, irmão? Porque se a gente não souber o que é circuncidar, a coisa fica um pouco fácil demais. A circuncisão é o corte do prepúcio no órgão genital masculino. E a lei de Moisés ordenava que isso deveria ser feito até o 8º dia, com um recém-nascido. Aí você imagina, Timóteo aqui não é mais um recém-nascido. Timóteo aqui já é um homem adulto, é um jovem, mas já é um homem formado, tanto que o povo dava testemunho dele, já tinha vida social, e naquela época não havia os recursos médicos da nossa medicina avançada de hoje. Então eu posso dizer para você que Timóteo pagou um alto preço pelo seu ministério. Concorda comigo, irmão? Houve um esforço. Ele se permite, Paulo decidiu circuncidá-lo, mas eu não vejo Paulo amarrando Timóteo, né, numa pedra para circuncidar. Ele permitiu que fosse feita nele uma circuncisão. E aí eu aprendo mais uma coisa importante para a minha vida e para a sua vida. A salvação, irmãos, ela foi paga com um alto preço na cruz por Jesus Cristo, nosso Senhor. A salvação para nós, ela é de graça. Basta você reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio a esse mundo para salvar a humanidade, dizer que Ele é o teu Salvador e você já está salvo. Mas a vida cristã, o ministério cristão, ele tem um preço para ser pago. Há uma renúncia, é necessário abrir mão de algumas coisas. Nós precisamos entender que às vezes vamos passar por momentos de dor. Essa circuncisão na vida de Timóteo, eu tenho certeza que foi muito dolorida, mas tenha absoluta convicção no seu coração, que nada nessa vida que nós passarmos de sofrimento pelo reino de Deus, pode se comparar com toda a glória que está reservada para aqueles que chegarem ao final da sua carreira. Então seja firme, seja constante. Talvez alguns estejam passando por momentos de dores em razão do Evangelho. E entenda bem, Paulo decidiu circuncidá-lo por causa da igreja, porque eles evangelizariam judeus, e os judeus sabiam que Timóteo era filho de grego, logo, com um pai grego, ele não havia sido circuncidado como a lei de Moisés, já que as famílias eram patriarcais. Mas Paulo, atento, cuidadoso em relação ao Evangelho, a pregação, a palavra de Deus, a aceitação de Cristo, toma essa decisão de circuncidar, e Timóteo aceita, pagou o preço. Talvez você esteja passando por situações assim. Sofra o que for necessário, mas fique firme com Jesus. Passe pela prova, passe pela tribulação, enfrente o dia ruim, creia que Deus é maior, Ele está no controle de todas as coisas, é Ele quem guerreia a nossa guerra, é Ele quem nos dá a vitória, é Ele quem nos garante, irmãos. É só olhar para a história de Timóteo. Passou o sofrimento, passou a dor, mas cumpriu seu ministério até o fim. E nesse tópico eu quero destacar algo que mexe muito comigo. O texto diz, no versículo 4 de 2 Timóteo capítulo 1, que Paulo se lembra das suas lágrimas. Tem umas passagens na Bíblia que às vezes a gente lê muito rápido e elas passam e a gente não percebe. Quando Paulo fala que se lembra das lágrimas de Timóteo, é porque Timóteo devia chorar muito, né, irmão? Timóteo devia ser um chorão. E sabe o que a Bíblia diz sobre as lágrimas? A Bíblia diz que Deus recolhe as nossas lágrimas. A Bíblia diz que as nossas lágrimas para o Senhor, elas são como
como adoração. A Bíblia diz no Salmo 51:17 que os sacrifícios aceitáveis para Deus são o espírito quebrantado, e a um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Eu profetizo isso sobre a sua vida, que você possa ser um chorão igual Timóteo, que a palavra de Deus toque no seu coração, que o Espírito Santo venha te quebrantar, que você tenha um coração de carne e não um coração de pedra, que as suas lágrimas em adoração, em louvor ao Senhor, sejam recolhidas e estejam como um memorial diante do nosso Deus eternamente. Isso é muito lindo, irmãos, porque às vezes a gente se preocupa tanto com as coisas da terra e não percebe que o mais importante são as coisas espirituais. Estamos na escola dominical, irmão. Aqui é lugar de aprender, né? Quando Timóteo chora na presença de Deus e Paulo se lembra das suas lágrimas, ele está nos ensinando algo muito importante. A nossa vida precisa ser uma vida de quebrantamento, de contrição. Precisamos entender a realidade do mundo espiritual que nos cerca e acessar o nosso Deus pelas vias que Ele estabeleceu, e essas vias são a palavra, a oração, a dedicação, um coração inteiro na presença do Senhor. Compreenda isso, e assim você vai romper na terra e vai chegar no céu. Amém? Segundo tópico, que a hora já foi embora, olha lá, no primeiro tópico já faltam 9 minutos para as 11. Segundo tópico fala Timóteo, companheiro de Paulo, e nesse eu quero ler 3 textos. Atos capítulo 17, acha aí, Atos capítulo 17, versículos 13 e 14. A lição nesse tópico fala bastante da segunda viagem de Paulo. Eu não vou discorrer sobre a viagem, tá? Depois você leia, estude. Estudar as viagens de Paulo é muito interessante para a nossa vida cristã, para entender os desafios, porque tem gente que acha que a vida cristã é tudo mole, é tudo fácil, não é não, irmão? Tem muitos desafios a vida cristã. E essas viagens de Paulo nos mostram alguns desses desafios. Mas eu quero me concentrar em Timóteo. Atos 17, 13. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Vai para capítulo 19 de Atos agora. Se puder, não desmarca o outro. Atos 19, 21 e 22. Depois dessas coisas, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia. Ele dizia: depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Então enviou a Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Vamos para o capítulo 20, terceira referência que eu quero ler nesse tópico. Capítulo 20, versículos 1 a 5. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para a Macedônia. Viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras, e por fim chegou à Grécia, onde ficou 3 meses.
Quando estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele. Por isso, decidiu voltar pela Macedônia, sendo acompanhado por Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio, de Derbe, e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Esses homens foram adiante e nos esperaram em Troade. Amém? 3 textos que revelam algumas características do ministério de Timóteo. A primeira característica que eu quero destacar é o treinamento de Timóteo. Notem que o versículo de Atos 19, versículo 22, diz que então enviou a Macedônia 2 dos seus auxiliares. O apóstolo Paulo tinha alguns obreiros em treinamento, homens que ele estava preparando para o ministério. Timóteo era um deles, um dos obreiros que mais se destacou. Eu, estudando um pouco acerca desse trabalho de formação pastoral, de mentoria de Paulo em relação aos obreiros, encontrei em uma das pesquisas, algo compartilhei com o pastor Silas e o pastor Josué ali antes da EBD, que o autor falava acerca da maturidade de Paulo para com Timóteo, em relação à sua atitude para com João Marcos. Nós aprendemos na aula de Marcos que João Marcos deixou a equipe na primeira viagem e depois Paulo não quis mais saber de João Marcos, e nós só vamos encontrar referências ao relacionamento dos dois bem mais adiante, né, havendo o perdão e a reconciliação. Mas Paulo foi muito duro com João Marcos, não permitindo que ele continuasse, ao ponto de Barnabé se separar de Paulo, o grande mentor de Paulo, que foi Barnabé, se separar dele e Paulo se juntar a Silas para dar continuidade à segunda viagem missionária. Mas aquilo tudo, dizia esse autor, fez Paulo amadurecer, porque Timóteo, segundo se extrai das orientações de Paulo para ele, inclusive quando Paulo diz a ele para não permitir que ele seja humilhado por conta de ser jovem, porque ele era um pastor jovem e muitas pessoas não o aceitavam. Paulo dá instruções específicas. Depois você leia a primeira carta de Paulo a Timóteo acerca de como tratar os anciãos, como tratar os jovens, como se relacionar com a igreja, porque Paulo treina Timóteo para o exercício do seu ministério. E esse autor dizia acerca de Paulo, quanto à maturidade que ele adquirira no processo que teve com João Marcos, e agora Timóteo é beneficiado, porque já encontra um Paulo mais maduro e também mais maleável, para entender as deficiências e as fraquezas alheias, porque Paulo era um trator, né, irmão? Se a gente olha para a Bíblia, Paulo era a produção literária, a atividade de Paulo ele era tão assim, forte na sua pregação, que muitas vezes, a maioria, inclusive, tinha que sair correndo, porque vinha pedrada e tentavam matar Paulo. Quando a gente lê o livro de Atos, quantas vezes? Essa passagem de Atos 17, o povo saiu de Tessalônica e foi para Bereia atrás de Paulo, pensa nisso. Ele passou em Tessalônica, pregou, foi apedrejado, fugiu, foi para Bereia. O povo saiu de Tessalônica e foi perseguir Paulo lá em Bereia. Tamanha era a sua força. E aí a gente sabe, né? Quem tem assim esse ímpeto muito forte, às vezes é difícil de se relacionar. Às vezes causa medo nas pessoas, né? Eu sei, sexta-feira, eu e o pastor Silas lá no púlpito, como é que minhas pernas tremiam. Porque assim, você fica, né, apreensivo.
devido à maneira forte, à maneira impactante como a pessoa fala e age, e você precisa corresponder. Mas Paulo aqui, segundo esse autor, estava mais maduro e Timóteo se beneficiou. O que eu quero falar para nós aqui, irmãos? É necessário ser treinado. Ninguém nasce sabendo. Bebê só sabe chorar e depois tem que aprender a falar, a andar, tem que ir para a escola. Entenda isso na sua vida. Deus te chamou para uma obra, você precisa ser treinado. Você precisa passar pela escola, você precisa estudar, você precisa ter uma mentoria, alguém que te ensine, que te acompanhe, que te instrua. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que quer desempenhar uma determinada função, um determinado papel, é digno. A Bíblia diz que o episcopado é digno, ou seja, realizar a obra do Senhor é um desejo digno, mas não pode ser de qualquer jeito. Tem que passar pelo treinamento, tem que aprender, tem que estar submisso a uma autoridade. Não tenha dúvida de que Timóteo se submeteu à autoridade de Paulo para aprender a desenvolver o ministério que Deus tinha na vida dele. Amém, igreja? Outra característica que eu vejo aqui, correndo bastante, a aula de hoje eu sabia que ia ser corrida, acerca do ministério de Timóteo com Paulo. As 3 passagens que nós lemos revelam algo muito interessante, um detalhe. Na primeira passagem, Atos 17, 13 e 14, o texto diz que Paulo teve que fugir. Quiser, volta lá para você olhar na Bíblia. Seja um crente de Bereia, né? Seja um bereano, confira na palavra. Não fica engolindo qualquer coisa que os outros falam sem olhar na palavra não, irmão. Vai sempre na palavra, tá? Olha lá, vê se está escrito mesmo aquilo que a pessoa está falando, ou se ela está inventando da cabeça dela. Diz que, olha, os de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava lá em Bereia, foram para lá, agitaram a multidão, imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral. Tira Paulo daqui porque eles estão querendo matar Paulo. Mas olha o que o final do versículo diz: Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Um detalhe. No outro texto, 19, 21 e 22, diz que Paulo decidiu ir para Jerusalém, guiado pelo Espírito, passando pela Macedônia e pela Acaia. E disse que depois de estado ali, ia também para Roma. E enviou a Macedônia Timóteo e Erasto. No primeiro texto, Timóteo e Silas ficam em Bereia. No segundo texto, Timóteo e Erasto são enviados à Macedônia, enquanto Paulo prossegue para Roma. No terceiro texto, capítulo 20, versículos de 1 a 5, diz que Paulo mandou chamar os discípulos, encorajou e se despediu. Partiu para a Macedônia, viajou encorajando os irmãos e foi uma galera com ele. Foi uma tropa, você viu aí, só nome bonito, Sópatro, até difícil de falar, né? Filho de Pirro, Aristarco e Secundo. Já pensou a pessoa? Um Secundo, irmão Secundo com a palavra. Gaio, tomara que não tenha nenhum Secundo aqui, né? Tíquico, Trófimo, o melhorzinho era o Timóteo, irmão. Era só nome forte. Hoje também tem uns nomes fortes por aí, irmão. Eu já apliquei concurso, muita prova de concurso, quando você pega a relação de candidato assim, é cada nome que você fala, Jesus, tem misericórdia da vida dele. Mas o que chama atenção nesse texto é que o final diz que esses homens foram adiante e nos esperaram em Troade. Você conseguiu já perceber por que eu escolhi esses 3 textos e estou destacando 3, a mesma característica nos 3? Meus irmãos, para desenvolver o ministério, você precisa começar
a caminhar sozinho. Eu falei que exige treinamento, mas não pode ficar o tempo todo debaixo da asa. Tem uma hora que tem que voar, tem uma hora que precisa caminhar, precisa ter suas próprias experiências, precisa conhecer Deus pelo aquilo que vive e não só daquilo que ouve. Isso vale para a igreja toda. Isso vale para quem trabalha em ministérios dentro da igreja e ministérios fora da igreja. Porque tem gente que acha que o trabalho da igreja é só aqui dentro, né? Não, tem muita gente trabalhando lá fora. Tem muita gente pregando o evangelho lá fora. Tem muita gente pegando morador de rua lá fora e levando para centro de recuperação. Pessoas desta igreja. Vale para todos nós. Chega uma hora que tem que sair debaixo da asa. Chega uma hora que tem que ter coragem em caminhar sozinho. Você acha que é fácil? Não é fácil não, irmão. É confortável ficar no ninho, mas tem que sair, tem que crescer. Para o ministério desenvolver, precisa dar os seus próprios passos. É claro que não é fora da direção, é na direção que Deus estabeleceu, é na submissão da liderança, mas precisa caminhar. Está aprendendo isso, igreja? Está edificando a sua vida? Caminhe, não tenha medo, siga em frente. Deus é contigo, Ele é a tua vitória, é Ele quem abre o mar para você passar, é Ele que te guarda, é Ele que te livra do mal, é Ele que te acompanha em todos os momentos da sua vida, e é Ele que te instrui para que você cumpra o teu ministério, o teu chamado, e pessoas alcancem a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus, por intermédio da sua vida. Nesse tópico, fala um pouco acerca da visão que Paulo tinha de Timóteo. Tem um quadro na revista, me chamou a atenção, só quero mostrar as características. Está aí na sua revista, eu botei no telão também. Na carta aos Filipenses, Paulo se refere a Timóteo como servo de Jesus Cristo. Na carta aos Coríntios, como meu filho amado e fiel. Na carta aos Colossenses, como irmão. Na carta aos Romanos, como cooperador. E na carta aos Tessalonicenses, como ministro de Deus. Dá um glória a Deus aí, dá, irmão. Está percebendo que coisa linda? Eu fiquei impactado com essa lição. Entrou no meu coração assim, sabe, com uma força. A gente teve uma aula aqui com o pastor Eliseu, que ele disse que a gente tinha que ter um coração igual ao de Barnabé, né? Eu digo que a gente tem que ter um ministério igual ao de Timóteo. Passou por todas as etapas, foi treinado, aprendeu em casa com a sua mãe, foi circuncidado, pagou o preço pelo ministério, sentiu a dor, foi submisso, foi auxiliar. Olha que coisa linda, foi auxiliar. As pessoas não querem mais ser auxiliar não, irmão. As pessoas só querem mandar, só querem ser o líder, só querem fazer aquilo que está na cabeça delas. Mas existe uma liderança, e quem quer cumprir o seu ministério precisa estar debaixo de autoridade. Talvez Deus esteja falando tão forte comigo isso aqui, porque a gente precisa aprender isso. Submissão. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi submisso, obedeceu, cumpriu o seu ministério, lhe causou dor, não foi fácil, mas ele foi até o final. E que esses termos que Paulo usa para Timóteo sejam aplicados à nossa vida. Que você seja servo de Jesus Cristo, que você seja um filho amado e fiel, que você seja irmão, que você seja cooperador, e que você e eu sejamos ministros de Deus na terra. Aleluia! Recebe isso, coloca no seu coração e bota em prática. Penúltimo tópico da lição, 5 minutos.
Timóteo e a sua primeira missão solo. Agora chegou a hora, né, de colocar em prática. Abre aí 1 Timóteo de 1 a 5. 1 Timóteo, capítulo 1, vamos ler o versículo 1 até o 5. Tem jeito não, irmão. Escola dominical é Bíblia na mão. Bíblia na mão, caneta na mão. Quem gosta, um caderninho para anotar. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Partindo eu da Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem falsas doutrinas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus que é pela fé. O objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé sincera. No mesmo capítulo, versículos 18 e 19. Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Vai lá no capítulo 6 agora. Capítulo 6, versículos 20 e 21. Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Professando-o, alguns desviaram-se da fé. A graça seja com vocês. A primeira carta de Paulo ao Timóteo marca o início do seu ministério como pastor. Paulo institui Timóteo como pastor da igreja de Éfeso e dá a Timóteo algumas instruções a respeito da sua própria conduta e a respeito da conduta da igreja. Se você desejar, hoje à tarde, você pode ler as 2 cartas de Paulo a Timóteo depois do almoço. É rapidinho, irmão. Numa tacada. Me preparando para essa aula, eu li as 2 numa tacada só. Sentei, rapidinho. Indico que você as leia numa boa versão, a fim de que possa entender aquilo que está escrito. Muitos irmãos leem a Bíblia em versões muito arcaicas e não entendem, e por isso até desanimam. Eu aconselho sempre 2 versões, a igreja já sabe, leia a Bíblia ou na NVI ou na NTLH. Existe também uma nova versão boa chamada NVT, nova versão transformadora, muito boa de ler. Mas faça isso para você aprender as instruções. Me chamaram a atenção aqui, né, o cuidado de Paulo, claro, com Timóteo, acerca do jovem pastor que estava assumindo uma igreja. Me chamou a atenção também as profecias a respeito de Timóteo, está aí no 18. E também me chamou a atenção o cuidado de Paulo acerca das conversas inúteis, do conhecimento que não é verdadeiro. É por isso, irmãos, que nós como pastores estamos sempre instruindo a igreja a que busque o conhecimento sadio, a que evite dedicar tempo. Hoje, então, esse conselho é muito importante, porque hoje a internet está aí cheia de besteira e o povo fica ouvindo besteira.
Chega ao cúmulo de alguns irmãos e irmãs me enviam links, vídeos. Pastor, isso é verdade? Minha resposta: você já leu a Bíblia? Você já estudou a Bíblia? Você já olhou o que a Bíblia diz a esse respeito? Cuidado, irmão. Cuidado com os enganos e as falácias que hoje são transmitidas pela internet. Cuidado com tantos e tantos vídeos que rolam por aí e não tem nada de verdade, mentira do diabo para assustar o povo, para perturbar a igreja e para atrapalhar a sua carreira em Cristo. Leia a Bíblia. Assista e ouça pessoas que você conhece, que você sabe qual é o testemunho. Compartilhe somente aquilo que você tem certeza absoluta de que é verdade, porque quando você compartilha algo que você não sabe, você contribui para a disseminação do erro. Instruções que Paulo deu a Timóteo e que hoje são muito válidas para a igreja do nosso tempo. Cuidado. Eu vou pular a segunda carta, porque o tempo já foi, e vou para a conclusão, que foi o texto mais lindo que eu achei de Timóteo na Bíblia enquanto estudava. Filipenses, capítulo 2, versículos 19 a 22. Algumas expressões que eu coloquei no slide mexeram muito comigo nesse texto, falaram muito ao meu coração, porque esses heróis do Novo Testamento, irmãos, são exemplos para nós. Nós precisamos nos espelhar, aprender com eles, a fim de que a nossa vida seja aprovada, a fim de que a nossa vida seja digna, seja uma vida de valor, atitudes de valor. Que exemplo para nós é a vida de Timóteo, tremendo. Quantos ensinamentos, que testemunho, não apenas enquanto ele era jovem e aceitou a Cristo lá no início da sua carreira, mas durante toda a sua história. E eu encerro a minha aula com esse texto, Filipenses capítulo 2, versículos 19 ao 22. Observem o que Paulo diz acerca de Timóteo. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém como ele, que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses, e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho, como um filho ao lado de seu pai. Dá um glória a Deus. Que a nossa vida possa se espelhar na vida de Timóteo, e que nós possamos servir a Cristo como ele, e verdadeiramente sermos aprovados para a glória do nosso Salvador. Deus abençoe a igreja.